Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nessa terça-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 10 do Evangelho de São João, dos versículos de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Amados e amadas de Deus, continuamos a ler o capítulo 10 do Evangelho de São João, e agora encontramos Jesus no templo. O Evangelho situa bem onde está Jesus. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno, Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Jesus está no templo, está no pórtico de Salomão. O Evangelho mostra até que temperatura fazia. Era inverno. E então os judeus rodeiam Jesus, rodeavam-no e disseram: os judeus estão rodeando Jesus e dizem para Jesus, perguntam para Jesus: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Amados e amadas de Deus, a discussão sobre o Messias. Israel naquele tempo esperava o Messias, esperava alguém que viesse da parte de Deus, viesse para libertá-lo do domínio dos romanos. Agora os judeus querem que Jesus diga abertamente se ele é ou não o Messias. E qual é a resposta de Jesus? Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Amados e amadas de Deus, as obras que Jesus realiza dão testemunho dele. Os sinais que Jesus realiza dão testemunho dele, dizem quem ele é. Dizem que ele é o Messias, mas os judeus não estão sendo capazes de ler os sinais. Os judeus não estão sendo capazes de perceber que as obras de Jesus falam. Os judeus não estão sendo capazes de perceber que aquilo que Jesus realiza, os sinais que ele realiza, os milagres que ele realiza, falam, dão testemunho dele. Mas Jesus continua: vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Amados e amadas de Deus, o discurso: Jesus é o pastor, Jesus é o bom pastor, as suas ovelhas escutam a sua voz, as suas ovelhas o seguem. Há uma empatia entre pastor e ovelhas. E Jesus diz aqui: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Já tinha dito antes: vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Amados e amadas de Deus, essa incapacidade que o judaísmo tem, essa incapacidade que o mundo judaico tem, que os judeus têm aqui, de escutar Jesus, de ouvir Jesus, de seguir Jesus. E Jesus diz: vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Quer dizer, não vos deixastes atrair pelo Pai, não vos deixastes atrair, não vos deixastes que o Pai vos atraísse até mim.
Os judeus não permitem que o Pai os atraia para Jesus, por isso não escutam a voz de Jesus, não conhecem Jesus e não são conhecidos por Jesus. A rejeição dos judeus aqui a Jesus, a sua palavra, a sua pregação, os seus sinais. Jesus continua: eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. As ovelhas de Jesus, aqueles e aquelas que seguem Jesus, Jesus lhes dá a vida eterna e elas nunca se perderão. Nunca se perderão, por quê? Porque diz Jesus: meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las das mãos do Pai. O Pai que conduz as ovelhas até Jesus, o Pai é maior que todos e ninguém pode tirá-las das mãos do Pai. Amados e amadas de Deus, que o encontro com esta palavra de Deus nos ajude a uma fé mais profunda em Jesus, nos ajude a percebermos quem é Jesus através dos sinais que Jesus realiza, através da sua palavra, através da sua pregação. Que esta palavra de Deus, que o encontro com este evangelho nos ajude a sermos verdadeiras ovelhas do rebanho de Jesus, a ouvir Jesus, a deixar-se atrair pelo Pai e assim viver do amor de Jesus. Que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a termos certeza de que se seguimos Jesus, somos discípulos e discípulas de Jesus, se somos do rebanho de Jesus, ninguém nos tira das mãos de Jesus, porque o Pai que nos deu para Jesus é maior do que todos. Intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.